Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Big Bang, né? O nascimento do universo. Inaugurando aí mais uma série, nossa série de astronomia! Ô, ciência linda! E quando eu falo série, gente, eu quero dizer playlist do canal. Então vocês podem vir no canal na parte das playlists, que esse aqui vai ser o primeiro vídeo da playlist de astronomia, tá? Que eu ainda pretendo fazer mais. Então bora lá. Deixa eu pegar aqui o laser. Vamos lá. O Big Bang, o que que era o Big Bang, gente? O que que é, né? É a teoria mais aceita atualmente que explica o nascimento do universo, como eu já falei, né? Como o universo surgiu. E o que ela fala, né? Basicamente, o universo começou a partir de um ponto minúsculo, chamado de singularidade, onde toda a matéria estava concentrada. Então, no começo de tudo, nos primórdios. Não, é no começo de tudo mesmo. O universo, toda a matéria inteira estava concentrada em um ponto menor que um átomo, chamado de singularidade. Essa singularidade se expandiu em uma velocidade maior que a da luz, criando e espalhando a matéria pelo universo. Né? Então, tudo que a gente vê, toda a matéria que a gente vê, ela não pode ser criada nem destruída, só transformada. Aí uma referência aí para um químico famoso aí, comentem nos comentários se vocês sabem quem é. Então foi isso, gente. É uma teoria bem simples de entender, tá? Mas tem mais alguns detalhes que eu quero apontar. Que o Big Bang não foi uma explosão, e sim uma expansão. Porque para uma explosão acontecer, é muita matéria que tem que tem que se alastrar em muito espaço e pequeno intervalo de tempo. Porém, não existia espaço para a matéria ser lançada, e o evento não terminou em poucos segundos. O Big Bang praticamente continua até hoje, o universo continua se expandindo até hoje, né? E sobre essa singularidade que a gente falou, a sua densidade era tão alta que não havia distinção entre matéria e energia. Olha que louco. Que chegava também aos bilhões de graus Celsius, porque era tudo em um ponto muito menor que uma ponta de uma agulha, gente. Impressionante, tá? Ah, e essas fotos que eu vou colocar aqui, elas são todas ilustrativas, tá? Porque o universo não foi nem um pouco igual a isso quando estava nos seus primórdios, tá? Agora a linha do tempo, né? O que, aconteceu depois do Big Bang. Então vamos lá. Essa aqui é a melhor fotinha que eu achei para ilustrar o que aconteceu durante o tempo, né? O universo do tamanho de uma laranja. Enfim, começou o universo. Inflação. Formam-se os quarks, né? Que são os componentes aí dos prótons e dos nêutrons. Legal. Aí tem o tempo aqui são valores que vocês vão vendo, né? Depois de alguns tempos, foram formadas aí as primeiras partículas pela junção dos quarks. Os nêutrons, prótons e a matéria escura se formam. Depois de uns 3 minutos, hélio e hidrogênio surgem, né? Os primeiros elementos aí. E aí depois de um pouco de tempo, né? Nos 380 mil anos depois, o universo se resfriou a ponto de os átomos, os prótons se juntarem com os elétrons, formando aí os primeiros átomos, né? Ah, gente, quando eu falo dos elementos, esses são os núcleos, tá? Daí depois que esfriou o suficiente para os elétrons se juntarem aos núcleos formando os átomos, tá? E aqui ele fala aqui, ó, primeira luz. Como assim primeira luz? Gente, após os átomos se formarem, a luz teve espaço para poder se seguir em várias direções. Antes não dava para ver nada praticamente, né? Tem uma cor, tem uma teoria que fala que o universo era de uma cor mais ou menos laranja, né? Eu não sei explicar muito bem porque agora, mas é isso aí. Daí, como os átomos surgiram, teve espaço para a luz poder caminhar para todas as direções, e assim o universo deixou de ser opaco. Depois aí, Idade das Trevas, como aí os átomos surgiram, formam seus aglomerados de matéria. Alguns anos depois, gravidade, surgem as estrelas e as galáxias. O universo aí vai se condensando, a gravidade vai agindo e surgem as primeiras estrelas das galáxias, né? E aqui tem um outro ponto que eu gostaria de apontar, que ele não coloca aqui, 9 bilhões de anos depois. A partir daí, gente, os elementos mais pesados já existem, porque as estrelas já fundiram eles. Tanto que, gente, 95% das estrelas de todo o universo, não só as que existem agora, mas de todas as estrelas mesmo que vão ou forem existir, já nasceram, né? Bem interessante. E também foi o ponto aqui o nascimento do nosso sistema solar, né? Como agora ele tem 13,8 bilhões de anos e a Terra tem mais ou menos 4,5, se a gente for diminuir 4.
3,8 menos 4,5 dá mais ou menos aí um pouco mais de 9 bilhões de anos, né? Então foi nessa época aí que o sistema solar surgiu. Depois, antigravidade, a expansão do universo se acelera. Dias atuais, o universo continua em expansão e as galáxias se separam, né? Como a gente já sabe aí por causa do Hubble, que as galáxias estão se separando, tá? Aqui ele fala que o sistema solar surgiu mais ou menos por aqui, mas foi mais ou menos por aqui, na verdade, né? Então, beleza. Mas, né, não tem como falar de Big Bang sem falar da famosa radiação cósmica de fundo, a Cosmic Microwave Background, que é a principal evidência do Big Bang. Foi tirado por cientistas usando a sonda WMAP da NASA, né? E o que é, gente, a radiação cósmica do fundo? É a radiação de micro-ondas emitida pelo Big Bang, ou seja, o brilho remanescente do começo do universo. E como foi do Big Bang o começo do universo, ele está presente em todas as direções, que é esse famoso carinha aqui, tá? É, e aqui tem uns pontos mais escuros do que outros, tem uns mais azuis e uns mais vermelhos, que é justamente por causa da variação de temperatura, tá? A temperatura geral é 2,7 Kelvin, tá? Mas essas variações aqui, elas são acho que de mais ou menos 0,01 Kelvin, algo assim, né? Aqui os lugares mais quentes, lugares onde a matéria se aglomerou, formando galáxias, aparecem mais quentes. E há menos galáxias nas regiões mais frias, que são essas mais azuis. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho da história da teoria do Big Bang e do RCF, tá bom? Tudo começou em 1927, quando o famoso Lemaitre criou a teoria da expansão do universo, né? Que ela fundamenta o modelo do Big Bang, foi meio que a base aí do Big Bang, né? Em 1948, previsão da RCF, opa, alguns astrônomos, Ralph Alpher, Robert Herman e George Gamow, preveram a existência de uma radiação de micro-ondas remanescente da explosão primordial e calcularam que ela deveria ter uma temperatura de 2,7 kelvins. Nossa, eles preveram certinho o que esses outros carinhas aqui iriam descobrir. 1964, descoberta acidental do RCF. O ASF, gente, foi descoberto por Arno Penzias e Robert Wilson quando eles tentavam analisar uma remanescente de supernova na constelação de Cassiopeia. Eles apontaram o telescópio para uma região vazia para não detectar sinais indesejáveis, esperando não detectar nada. Mas havia um chiado para todas as direções que eles apontavam. E depois de fazer tudo o que eles podiam, né, para limpar o telescópio, né, o chiado ainda estava lá. E após consultar colegas e a comunidade científica, essa detecção coincidia com o modelo de radiação prevista por Alpher e Herman, como a gente viu no slide anterior. E a temperatura detectada foi de aproximadamente 3 kelvins, os outros tinham previsto que era 2,7, e ganharam um prêmio Nobel para essa descoberta em 1978. São esses dois carinhas aqui com esse telescópio enorme aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Curiosidade, eles acharam que o chiado poderia estar vindo de fezes de pombos que estavam fazendo ninho no telescópio. E mesmo depois de tirar os pombos, o chiado ainda estava lá e eles tinham visto que eles detectaram uma evidência do Big Bang, né? Do começo do universo. Olha que legal. Agora, aí umas curiosidades antes de acabar. Observações mostram que a quantidade de hélio no universo é muito maior do que o que poderia ser fabricado nas estrelas. Por quê? Para explicar essas observações, os físicos Ralph Alpher e Robert Hellman, como a gente já viu, propuseram que o universo, nos seus primórdios, deveria ter sido extremamente quente, fazendo fusão nuclear em muitos pontos do pequeno espaço, assim surgindo hélio não proveniente das estrelas. Como a gente viu, né, que nos primeiros 3 minutos os núcleos de hélio já existiam, né, de hidrogênio e hélio já existiam. E o hidrogênio e o hélio eram os únicos elementos no início do universo. Eles são os principais constituintes das estrelas, e é a partir deles que os elementos mais pesados são fabricados no núcleo destes astros. As estrelas vão fabricando os elementos mais pesados no núcleo delas, e depois, na hora de explosão da supernova, geralmente é tão rápido, mas um quarto da velocidade da luz, que acaba fazendo uma fusão nuclear mais ainda e formando elementos mais pesados ainda. É bem da hora. E antes da gente acabar, gente, deixa eu tirar isso aqui, que eu quero fazer umas reflexões com vocês. Onde aconteceu o Big Bang? Né? Uma pergunta aí que muita gente faz, porque, pô, o universo começou a se expandir, mas onde que foi, né? Gente,
foi em todos os lugares, porque ele se expandiu. Se a gente pegar todo o universo que existe agora e comprimir de novo, vai chegar em um lugar que não existe mais espaço em volta. Então, todo o universo aqui, é, onde a gente tá, onde você tá agora, foi onde aconteceu o Big Bang, porque o Big Bang foi a expansão do universo, né? Se a gente comprimir ele de novo, não é que vai chegar no lugar onde o Big Bang aconteceu, ele vai ficar muito pequenininho, né? E não vai ter espaço nenhum em volta, não vai ter nada em volta. Então, não faz sentido assim esse negócio de se ele aconteceu aqui e ali, ele aconteceu em todo lugar. E outra perguntinha. O que existia antes do Big Bang, né? Essa pergunta aí, pessoalmente, já me pegou muitas vezes quando eu era menor. Tipo, cara, que existia antes de tudo, mano? Eu era uma criança um pouco estranha, tá? Já vou deixar claro. E, e porque vale pensar, né? Pô, será que tudo já existiu pra sempre? Mas não faz sentido isso, né? Então, de acordo com a ciência, uma das hipóteses para responder essa pergunta é de que, como a singularidade era extremamente pequena, toda, toda a matéria e energia estava concentrada ali, não tinha nada em volta. Ou seja, sem espaço, sem matéria, sem energia, o conceito de tempo não faz sentido. Então, não existia nada antes. Meio que não existia antes, na verdade, não existia um antes do Big Bang. Então, os tempos começaram no Big Bang. Essa é a hipótese da ciência, né? Que a ciência mais aceita. Mas conforme as descobertas vão sendo feitas, né? A nossa tecnologia vai aprimorando, a gente vai poder aprimorar essa resposta para chegar a uma definitiva. Tá bem? Mas fica aí de reflexão, tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado dessa aulinha. Foi um pouco diferente, né? Inaugurando a astronomia, tá? Vejo vocês na próxima aulinha, tá bom? Muito obrigado por assistirem e até o próximo Big Bang. Falou e fui. Mentira, até o próximo Big Bang não. A próxima aulinha é mais cedo do que isso, tá?